Alô? Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde pelo convite para dar essa aula. Medicina baseada em evidências, nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante como agora, em virtude dessa pandemia. A medicina baseada em evidência, ela é uma mudança do modo de como se pratica atualmente a medicina em relação ao passado. Ela se inicia, basicamente, tá, podemos assim afirmar, a partir da década de 40, pela publicação do primeiro ensaio clínico randomizado da medicina, em que avaliava o uso da streptomicina no tratamento da tuberculose. Esse estudo pioneiro permitiu que houvesse uma revolução no modo de se fazer pesquisa médica até então. Em 1972, Arthur Cochrane lança o livro Effectiveness and Efficiency, que é um livro em que ele faz uma reflexão e uma avaliação crítica da situação da literatura médica naquele momento. Solicitado para revisar as intervenções para a tuberculose, ele constatou que, até aquele momento, havia é, pouca sistematização e organização da literatura, utilizando-se de meios críticos para separar os trabalhos de boa e má qualidade. Na década de 80, no início de 90, os primeiros conceitos de epidemiologia clínica e medicina baseada em evidência vêm à luz por David Sackett e Gordon Guyatt da Universidade de McMaster. O lançamento do livro Evidence-Based Medicine é um marco importante nessa história. Em 1992 é criado o Centro Cochrane em Oxford, no Reino Unido, exatamente com o objetivo de organizar de modo sistemático toda a literatura científica na área de terapêutica. Em 1996 é inaugurado também um Centro Cochrane no Brasil, exatamente na região da Unifesp. Até então, a década de 70, 80, a medicina ela era baseada basicamente na experiência clínica, tá? Como base para o exercício do diagnóstico, tratamento e prognóstico. E a medida da autoridade era proporcional à experiência do indivíduo, sendo reconhecidamente pessoas com maior experiência sendo mais respeitadas. A fisiopatologia era a base para a prática clínica e o treinamento médico tradicional e o bom senso eram suficientes para capacitar o médico a novos testes e tratamentos. A experiência clínica e perícias eram suficientes para o médico desenvolver parâmetros para essa prática. Logicamente que muitos desses pontos são importantes ainda hoje, mas só ela sozinha não pode é, é, fornecer ferramentas adequadas para o bom exercício profissional. Já a medicina baseada em evidência, ela parte de, quando possível, os médicos usarem informações de estudos sistemáticos, reprodutíveis e sem tendenciosidade como bases para o diagnóstico, tratamento e prognóstico. Portanto, não só apenas a experiência, mas também a experiência juntamente com a aplicação científica. A compreensão da fisiopatologia é necessária, mas sozinha é insuficiente para a prática clínica. E a necessidade da compreensão de determinadas regras de evidência na avaliação e aplicação de uma forma efetiva da literatura médica. E, portanto, a literatura médica passa a ter um papel muito importante na atividade profissional, por não sendo mais somente
a fisiopatologia e o aprendizado nas bancadas das universidades e a experiência clínica. Portanto, começa a haver aí aqui um elo entre a pesquisa científica e o profissional de saúde, que até então eram muito separados. O mundo acadêmico parecia que falava uma linguagem, enquanto que o profissional que atuava na sua prática diária, eles não tinham informações que eram publicadas pelo meio acadêmico. E a medicina baseada em evidência busca o fim dessa dicotomia entre o mundo acadêmico e o mundo da prática profissional. David Sackett definiu perfeitamente o que era a medicina baseada em evidência, que é o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência nas tomadas de decisões para os pacientes de um modo individual. Ou seja, a melhor evidência. Nem sempre a melhor evidência é a ideal, mas sempre temos que buscá-las. A prática da saúde baseada em evidência é a integração da perícia clínica individual, que é um ponto muito importante do paradigma do médico tradicional, e a partir disso, tem que ser levado em consideração também, não só a perícia clínica, mas as expectativas de valor dos pacientes. Isso é uma coisa, é um fato muito interessante que a medicina baseada em evidência trouxe. É levar em consideração o paciente, que é exatamente o usuário dos serviços de saúde. Até então, praticamente, o paciente ele é alijado de tomar decisões em relação ao seu estado de saúde. Hoje em dia, tem que ser muito valorizado essas expectativas, levando em consideração aspectos sociais, econômicos e culturais. E, além disso, a melhor evidência clínica externa a partir da pesquisa sistemática. Então, esse seria o tripé da medicina baseado em evidência. Portanto, as decisões clínicas baseadas em evidência consiste na consulta da literatura original, fonte primária, e ou revisões sistemáticas da literatura, fonte secundária, mas sempre com análise crítica da literatura. Essa é a parte mais importante. A ferramenta de análise crítica da literatura, por si só, já é motivo de um curso, não de uma aula. E ela é a base hoje, que eu considero para a medicina baseada em evidência. Saber ler um trabalho científico e, a partir desse conhecimento, desse trabalho, tirar as conclusões se aquela terapêutica ou aquele diagnóstico ele é eficaz, efetivo e eficiente. Os dois focos principais, portanto, da medicina baseada em evidência é buscar evidências de efetividade ao fornecer orientações clínicas aos profissionais de saúde e para gestores de políticas públicas de saúde. A introdução do método epidemiológico na educação dos profissionais de saúde e na tomada de decisão clínica a nível individual e coletiva. Finalmente, a medicina baseada em evidência é o processo de revisar sistematicamente, avaliar e usar os achados da pesquisa clínica no sentido de ajudar a alcançar a excelência no cuidado dos pacientes. Como eu disse antes, um dos principais focos da medicina baseada em evidência é acabar com a dicotomia e a distância que havia entre o médico acadêmico, pesquisador, e o médico que pratica as suas atividades. Como disse Rudolf Virchow no século XIX, se tem dito que a distância entre a medicina científica e a prática clínica é tão importante que parecia que o médico acadêmico não faz nada enquanto o médico prático não sabe de nada. E isso tem que estar havendo cada vez mais diminuindo essa diferença, graças às ferramentas que foram introduzidas na medicina baseada em evidência. Para se praticar a medicina baseada em evidência, alguns passos são importantes. A formulação de uma pergunta clinicamente relevante, tá? Que pode ser qualquer pergunta que você se depare no seu cotidiano de trabalho. A busca de evidências relevantes em relação à pergunta. Revisar os resultados dessa busca usando o método sistemático de avaliação crítica da literatura. Extrair os resultados relevantes desses estudos identificados na busca e determinar se eles são relevantes para a prática.
e a partir daquelas informações relevantes, sintetizar a evidência e chegar às conclusões de quais intervenções são eficazes ou não. E, a partir disso, gerar guidelines para a prática clínica baseadas nessa síntese e conclusão da evidência. E, finalmente, a parte muito importante é avaliar se os resultados de todas as etapas anteriores. E isso, para você fazer, você vai ter que avaliar se a sua prática melhorou diante dessa atividade baseada em evidência. Para se montar uma pergunta, a gente usa o acrônimo PICO, tá? Que significa P, população, I, intervenção, C, comparação e O, de inglês, outcome, desfecho, certo? A partir desse acrônimo, você consegue montar uma pergunta relevante e facilita na hora de buscar buscar a resposta às perguntas formuladas. Vamos supor aqui numa situação clínica, uma mulher de 37 anos é atendida numa unidade de urgência com dor na panturrilha, que surgiu há poucas horas. O médico que a atendeu suspeita de trombose venosa profunda. Durante a anamnese, o médico pergunta para a paciente se ela usava algum medicamento continuamente. E ela responde que fazia uso de anticoncepcional oral. A pergunta é: será que o anticoncepcional oral está relacionado à trombose venosa profunda? Hoje nós sabemos com bastante segurança a resposta dessa pergunta, mas vocês sabem, essa pergunta, essa resposta só surgiu há poucas décadas atrás, tá? 20 anos praticamente após o lançamento do primeiro anticoncepcional. Então, para elaborar uma questão clínica bem estruturada, a partir desse caso, dessa situação clínica, a gente poderia montar o pico dessa seguinte maneira: população, mulheres não esterectomizadas, que usassem anticoncepcional oral, um grupo controle placebo, e a gente verificaria o resultado, que seria trombose venosa profunda. Uma boa. Ou você pode também formular da forma tradicional a sua pergunta. Mulheres usando anticoncepcional apresentam um risco aumentado de trombose venosa profunda? Essa é uma forma também correta de fazer a pergunta. Então, para avaliação crítica, tá? Como já falei, seria o motivo de um curso. Tem 3 pontos que é muito importante a gente levar em consideração. O primeiro item é validade do estudo, ou seja, quando eu estou diante de um estudo científico, eu preciso saber se aqueles resultados são válidos, que eu posso, a partir da metodologia aplicada, ter confiança nos resultados do estudo. Isso diz respeito tudo ao que foi feito durante o período, durante a metodologia, tá? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar diretamente nos métodos, saber se a seleção dos pacientes foi adequada, se o modo que foi feita a intervenção foi adequada, até se análise estatística, se houve perdas de segmento, se houve levar em consideração possíveis perdas de segmento, se eles tentaram minimizar o risco de vieses. Então, toda essa parte de metodológica diz respeito à validade do estudo. Se a informação é clinicamente importante, esse item também diz respeito, em parte, a alguns pontos do método e dos resultados. Principalmente saber se os autores levaram em consideração desfechos relevantes para determinadas doenças, ok? Não adianta eu querer fazer um estudo sobre hipertensão, medicamento para hipertensão arterial, e eu levar apenas saber se o medicamento diminui ou não a pressão arterial. O que é importante mesmo é saber se reduz mortalidade. Ou seja, o autor procura desfechos relevantes, tá? E quais são os resultados desses desfechos? Então, isso é importante ser levado em consideração.
E aplicabilidade é se eu posso aplicar os resultados do estudo para os meus pacientes. Então, eu preciso ver, naquela população, daquele estudo, se eles se parecem com os nossos pacientes. Isso é um grande problema para nós, porque no Brasil a produção científica está muito aquém do ideal, visto que grande parte das informações que nós utilizamos são informações importadas de outros países e que têm características sociais, culturais, inclusive genéticas, diferentes das nossas. Portanto, às vezes, a aplicabilidade nem sempre é adequada. Também temos que ver se dentro do escopo que a gente trabalha, se aqueles pacientes atendem os requisitos. Por exemplo, se você quer, se a sua pergunta é sobre um paciente que tenha 80 anos e os estudos que você encontra excluíram pacientes acima de 65 anos, provavelmente esses estudos não serão aplicáveis aos seus pacientes que são mais idosos. Então, isso é uma coisa que é um ponto muito importante a ser levado em consideração. O grande problema que nós estamos enfrentando no dia a dia, que é uma coisa boa, até por um lado, se formos analisar, é a grande quantidade de publicações científicas que vem acumulando nos últimos anos. O número de periódicos revisados por pares, publicados anualmente e ainda ativos, cresce em uma taxa constante de 3,5%. Teve um crescimento mais acelerado a partir da década de 45, de 40 e 70. A taxa de crescimento de 5 a 6% observada na última década está, portanto, acima da tendência de longo prazo. Ou seja, nos últimos 10 anos, está havendo um aumento exponencial importante do número de publicações científicas. Se a gente olhar aqui nesse gráficozinho abaixo verde, vocês vão ver que como considerando 2020 aqui na ponta, vocês podem prestar atenção como o número de publicações vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. Então, é importante que a gente organize a literatura, tá, de uma maneira sistemática, da mesma forma que Arthur Cochrane já tinha estabelecido na década de 70. Isso é um grande papel das revisões sistemáticas da literatura. Vamos imaginar que cada um desses peças de quebra-cabeça sejam estudos, certo? Estudos individuais. Uma revisão sistemática, ela tenta buscar todos os estudos individualmente, colocando-os, avaliando-os criticamente e fazendo, a partir da meta-análise, um processo estatístico para diminuir a incerteza desses resultados desses estudos. Quando a gente consegue encontrar estudos que são combináveis e que eles mostram uma evidência consistente, como tem aqui nesse primeiro quebra-cabeça, nós podemos dizer que as evidências são fortes e suficientes para a tomada de decisão. Isso, infelizmente, por incrível que pareça, é muito raro acontecer. Ainda há muitos hiatos na literatura científica, na prática, na área da saúde. Por exemplo, quando vê esse segundo quebra-cabeça, é o que é mais frequente. Você tem alguns estudos que são tanto ruins como bons, intermediários, mas ainda há lacunas no conhecimento e é impossível afirmar se há evidência suficiente para dizer se uma intervenção ou um teste diagnóstico é bom o suficiente para ser utilizado. E mais embaixo, esse quebra-cabeça sombreado, ele mostra a total ausência de evidência. Quando que é isso? Quando você não tem estudos científicos com um desenho adequado para responder a determinada pergunta. Então, baseado nessa pirâmide da evidência, tá, publicado na década de 90, pelo grupo de McMaster, a gente vê que a revisão sistemática com ou sem meta-análise é o topo da literatura, porque ela consegue reunir as informações de estudos individuais e, a partir dessa reunião,
é determinar se existe evidência científica ou não. Em segundo lugar, estão os trials, os grandes trials, acima de 10 mil pessoas, em que você tem uma amostra suficiente para poder determinar se existe evidência ou não. Em terceiro, estão os ensaios clínicos randomizados, de pequena amostra, e, posteriormente, você tem estudos de outra natureza. Então, a medicina baseada em evidência, ela pode ser dividida, os seus passos, assim, um resumo de tudo que nós conversamos até agora, é exatamente seguindo esse roteiro. Inicialmente, você tem uma questão clínica importante, que você deve elaborar, estabelecer, a partir do treinamento, de tratamento, diagnóstico, prognóstico ou tipo de análise econômica. Em seguida, você vai procurar resposta a essa pergunta, saber a partir de banco de dados, como Medline, Base, Lilacs, e ter acesso às informações e selecionar estudos relevantes que possam responder à sua pergunta. Ah, encontrando estudos, você vai partir para a avaliação crítica da informação, dessas informações que você obteve, buscando desenhos adequados para cada tipo de pergunta. Por exemplo, quando você quer falar sobre terapêutica, você vai buscar sempre ensaios clínicos randomizados, testes diagnósticos, ensaios clínicos randomizados ou estudos de acurácia. Se você quer saber sobre prevenção, também ensaios clínicos randomizados ou estudos de coorte, certo? E assim por diante. E a partir dessa avaliação crítica da informação, você vai fazer uma síntese do que tem de evidência sobre isso e orientar a decisão clínica a partir de guidelines baseados em evidência. Era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer ao convite mais uma vez e estou à disposição para perguntas, dúvidas, a partir do meu e-mail ou WhatsApp. Abraço a todos, agradeço mais uma vez.